Você se conectou ao Mapa do Voto, a maior plataforma com conteúdos de marketing eleitoral, comunicação política e inteligência artificial voltada a treinamentos, capacitação e conversão de votos do Brasil. Voltamos então para a segunda e última parte da nossa palestra sobre pesquisas eleitorais e estratégias para a sua campanha. Ou para trabalhar no mandato se você já está assessorando um candidato, um político que já está em mandato. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar com as pesquisas qualitativas. As qualitativas vêm de qualidades, vêm de aferições semânticas do que a gente exatamente imagina num discurso, num debate, em formas dos nossos convidados, com a formação daqueles grupos focais aos quais eu me referi no início da nossa palestra, para você tratar de diversos assuntos, dos mais diversos assuntos. Eu faço quali para trabalhar a imagem e o impacto da fotografia do candidato a qual nós estamos atuando e os seus opositores. Então, nós vamos falar sobre isso detalhadamente, tá? Mas vamos lá, então. É importante que nós montemos os grupos focais de acordo com as nossas necessidades. Não existe uma regra, tá? Olha, eu preciso montar um grupo de 16 a 18 anos. Eu posso montar um grupo de 16 a 25? Pode. Isso tudo depende das suas necessidades. O que é que você quer debater, o que é que você quer aferir. Não, eu quero atuar na situação de um estudo mais aprofundado sobre o meu adversário X. Então eu vou fazer um trabalho baseado em uma série de investigações sobre o meu adversário X. Para isso serve a pesquisa qualitativa. Não, eu quero ter uma visão geral do cenário, inclusive do meu adversário. Ok, também. Então você vai montar os grupos focais, trabalhamos sempre de 4 a 6 grupos. Posso trabalhar com 8? Pode, não tem problema. Ah, eu posso montar o grupo com 6 pessoas? Aí eu já não aconselho, tá? Cada grupo que deve ter a quantidade igual de pessoas, deve ter de 8 a 12 pessoas, é o que é mais interessante, tá? De 8 a 12 pessoas, você vai montar, vamos colocar aqui, já vamos definir que a nossa pesquisa terá 4 grupos de 8 a 12 pessoas. Então, os intervalos serão de acordo com as nossas necessidades. Eu prefiro fazer um grupo de jovens, homens e mulheres, fazer um grupo daquela fatia economicamente ativa, eu sempre divido em 2, só de mulheres, só de homem, e depois, de uma idade mais avançada, eu também misturo os 2 sexos. Aí eu posso colocar o grau de instrução, posso colocar o status socioeconômico, enfim, aí segue mais ou menos com esta divisão. Então, esses grupos focais, eles começam a discutir qualquer tipo de assunto. São as entrevistas em profundidade. São conversas individuais bastante detalhadas com os eleitores. Por exemplo, vamos falar que eu coloco a foto de um candidato. O que este candidato representa para você, ou como é que ele está avaliado por você, enfim. Então, eu posso também colocar um vídeo. Eu acabei de produzir um vídeo, o qual esse vídeo eu vou levar ao ar daqui 3 dias. Eu não vou soltar agora, porque isso tem que fazer muito planejado, né? Então, eu vou fazer uma publicidade, tá? E eu quero que você avalie este vídeo. O que você acha? Então, eu passo o vídeo e os grupos vão debater sobre este assunto. E nós vamos, por intermédio de um mediador, normalmente são psicólogos também, tem o mediador, o facilitador, um psicólogo e depois o analista, que quando vem para mim, ele já vem bem mastilhadinho, tá? Então ali, a partir do momento em que chega em minhas mãos o relatório de uma quali, aí é que eu vou fazer toda a estratégia para que a gente toque uma campanha ou faça um mandato coroado de sucessos. Bom, aí depois desta análise, tá? A gente tem uma compreensão profunda. Por que eu disse compreensão profunda? Porque isso vai investigar as motivações, tá? E percepções dos eleitores. Porque, na realidade,
o que acontece quando a gente coloca um assunto em pauta naquele grupo a ser discutido, né? Por exemplo, quando dá os pau mais legal é quando você fala da saúde, né? Ou da cultura. São os dois extremos muito interessantes nas pesquisas Qualy, né? Vamos falar de cultura, tá? Olha, nós sempre aqui realizamos o evento da exposição agropecuária, tal. O que você acha? Ah, eu acho que é legal. O outro fala, não, aquilo é uma porcaria, porque não sei o quê. Então começa a haver um embate muito forte entre os participantes, principalmente quando muda a faixa etária. Ao ponto de alguém dizer assim, faz uns 5 anos que eu não vou, né, nessa festa. Então, você começa a entender que essas percepções dos eleitores identificam emoções associadas a eles. Ou seja, a gente começa a entender os padrões para decisão que estes eleitores possam tomar. Mas aí você vai perguntar assim, mas Gilberto, me conta uma coisa. 10 pessoas, elas vão realmente relatar o que uma cidade inteira, um estado inteiro vai representar? Não. Não é assim que se deve pensar. Uma pesquisa Qualy, ela avalia o assunto e não a opinião pública. Tá? Ela avalia um assunto e aquelas pessoas que estão lá têm o poder de representar a estes assuntos, porque foram previamente selecionadas e, obviamente, estarão ali em um debate. É nesse debate que nós colhemos opiniões, tendências e, principalmente, importantes insights acerca daquelas pessoas que estão ali. Mas nós também fazemos uma análise das próprias pessoas que estão ali. O que acontece numa pesquisa Qualy que é muito engraçado? Assim como na sociedade, né? Você coloca 8 pessoas para falar sobre o assunto A, sempre tem um que é mais despojado, sempre tem um que é mais tímido, que é mais quietinho. Tem outro que já é para o embate. Se alguém falar alguma coisa, ele já entra, não, eu não concordo com isso. Eu acho que você, olha, para mim você não mora aqui, né? Porque não é possível você falar uma coisa dessa, né? Então, estes embates, eles trazem para nós também uma análise da situação que a gente leva como um estudo das palavras e expressões usadas, ao qual, às vezes, nós até utilizamos estas expressões em uma peça de publicidade futura. Quando você vê muita gente dizer assim, tá louco, meu? Então, você nota que é um palavreado que é meio comum. De repente, um outro fala alguma coisa, o outro, tá louco, meu? Então, esse tá louco, meu, você nota que é algo que está implícito, não só naquele grupo. Aí sim, ele representa a todas as pessoas aos quais eles se comunicam diariamente, amigos, parentes, colegas. Então, se torna uma tendência você usar uma interjeição no sentido de, tá louco, meu? Então, esse tá louco meu, ele pode até virar meme, dependendo da situação. Então, uma pesquisa qualitativa, ela traz isso. Um outro lance é a posição não verbal, né? Isso daí nós vamos falar também na palestra de número 2, que é sobre oratória. É a leitura e a expressão que o corpo fala. Então, aí é bem legal. Você vai ver como tratar o seu candidato ou o seu político de uma forma assim, que ele sempre tenha uma posição de destaque aonde ele estiver, em qualquer evento que ele estiver. Mas isso é um papo para a palestra de número 2, né, que é a oratória política. Agora, a expressão não verbal é exatamente a que você lê nas pessoas. Lembra que eu falei para você assim, sempre você tem um tímido, né? Olha aqui como é que o tímido senta. Ele fica assim na cadeira, né? Ele fica olhando. Ele olha, ele apoia a cabeça, ele fica quietinho, às vezes ele fica com o ombro caído, né? Essa pessoa, ela está tendo uma receptividade para nós que aí você vai falar, pô, aquele cara não vira, ele não fala nada. Não, ele está representando quem é tímido e quem não fala nada, como nós temos em todos os lugares, é muito importante. E aí a gente começa a identificar padrões, né? E reconhecer realmente
que a gente está trabalhando com uma sociedade muito diversa e eleitores com condições diversificadas de avaliar o produto que você vai colocar. Se é uma comunicação por redes sociais, se é uma comunicação na televisão, enfim. Então, você vai ter que trabalhar com estas coletas de informações que você teve ali, a organização para a estruturação dessas informações. Não adianta você ter um monte de informação e você não estruturá-las para que você possa entender o que é tudo aquilo. Senão você tem um monte de informações, um monte de frases e você está ali perdido. Fala, tá, fiz a qualitativa, mas eu não dou conta de entender o que é isso. Por quê? Porque não estão estruturadas. Aí sim você terá condições, depois de estruturar estas informações, identificar os padrões e, obviamente, os contextos. A partir do momento que você identificar os contextos e os padrões, escreve o que eu estou te falando. Começa a vir insights, ideias, uma atrás da outra. E aí você vai ver que todas essas ideias são estritamente qualificadas. Por quê? Porque não foi você que criou do nada. Você criou baseado no que as pessoas disseram em uma discussão ampla e plena, horizontalizada, a hora que você coloca o assunto. Então, as tomadas de decisões e as ideias, os insights, eles vêm com base no que foi discutido até agora. Bom, e eu disse para vocês que a gente ia analisar a imagem, se recorda? Bem, como que eu faço em uma pesquisa qualitativa para reconhecer ou começar a colocar em discussão o perfil do meu adversário? Eu preciso saber o que todo mundo pensa do meu adversário. Eu preciso saber, tá? Isso é condição sine qua non. Então, o que eu utilizo? Eu utilizo as valências positivas e as valências negativas. Então eu fiz uma tabelinha para você, para que você saiba exatamente como aferir a opinião de cada um quando se trata dos aspectos, tá? Então, quais são os aspectos deste momento da pesquisa? Eu vou projetar uma foto, todos verão a foto instantaneamente, ou se você não tiver um data show ali naquele momento, uma TV, você pode também imprimir as fotos, né? E você dá para cada participante, né, a foto virada, com a frente para baixo, e você pode dizer, agora todos, por favor, virem a foto. Aí o cara vira, nossa senhora, o outro vira e fala, Então você vai começar a avaliar tudo isso por intermédio de fotos. Ou no telão, ou na TV, ou a foto impressa. Então, nós analisamos primeiro os aspectos de imagem. Então, quando as pessoas dizem, e você vai colocar no grupo certinho, né? Se é aspecto de imagem, ele vai dizer se aquela pessoa que aparece na foto, ela é confiável, ela tem expressão acolhedora, ela tem uma postura segura, ela tem um vestuário adequado e um sorriso sincero. Ou as valências negativas, aspectos da imagem ainda, estamos falando só dos aspectos da imagem. Expressão arrogante, postura distante, vestuário inadequado, olhar agressivo ou artificialidade. Olha, podemos fazer um teste comigo, eu até gostaria muito, tá? Então, vamos fazer o seguinte, você pode escrever aqui embaixo, tá? Só que você tem que escolher uma única valência de cada aspecto da imagem. Eu vou colocar duas, vai, para ficar mais um jogo de cintura aí para você. Escreva agora aqui nos comentários da nossa plataforma sobre mim. E você vai escrever se você nota que eu tenho uma aparência confiável, uma expressão acolhedora, uma postura segura, um vestuário adequado, um sorriso sincero. E se você achar que eu tenho algum aspecto de imagem negativa, com valência negativa, você vai escrever expressão arrogante, postura distante, vestuário inadequado, olhar agressivo ou artificialidade. Então, primeiro, você vai escolher dois aspectos da imagem positiva.
e depois 2 aspectos de imagem das valências negativas, se tiver. Se eu tiver positivo e não tiver negativo, você vai escrever 1 ou 2 positivas. Se eu tiver 2 positivas e 2 negativas, nenhum problema. Se eu tiver nenhuma positiva, 2 negativas, uma negativa, você vai escrever agora, ok? Então vamos lá. A partir de agora, você escreva as minhas valências. Você pode colocar VP, que é valência positiva, e VN, valência negativa. Então, se eu não tiver negativo, você não escreve nada. Se eu não tiver positivo, você não escreve nada. Se eu tiver 1 de cada, 2 de cada, ou 2 de um, 0 da outra, ou 0 de uma, 2 da outra, você escreve da forma que você quiser, tá legal? Vamos lá então, a partir de agora, você tem, e é 30 segundos, são 30 segundos apenas, tá legal? Você pode, a partir de agora, avaliar esta minha imagem. A mesma coisa você vai fazer sobre transmissão de valores, tá? Agora já falando da quali lá. Esta pessoa transmite credibilidade, honestidade, experiência, competência ou liderança. E das valências negativas, a transmissão de valores, desonestidade, inexperiência, autoritarismo, despreparo ou oportunismo. Das valências positivas, dos elementos emocionais, empatia, carisma, sinceridade, acessibilidade ou proximidade com o povo. E elementos emocionais, frieza, distanciamento, prepotência, insegurança e falsidade. Perfeito. Uma vez que você tiver estas valências, você vai ver como é fácil você entender o seu adversário. Diferente do que o seu grupo dizer. Esse cara é chato demais. Nossa senhora, esse cara é muito chato. Não. Não vai virar, viu? Todo mundo fala mal dele. O todo mundo é que me mata. Quando todo mundo está dizendo isso, todo mundo fala aquilo, não tem todo mundo. Tem números, tem aferições, tem gestão de dados e tem soluções. Estratégia. O resto não é para mim. Eu não acredito em absolutamente nada. Acredito em Deus e nos números. É só. Bom, vamos para o tracking. O tracking já é bem mais simples, tá? O tracking, ele é um monitoramento contínuo. Nós acompanhamos diariamente esses indicadores eleitorais por telefone. Mesmo porque não dá tempo de fazer tracking. Você não consegue fazer um tracking no estado todo dia. Então você faz pelo telefone, perguntas super objetivas, tá? E aí a gente já tem condições de aferir menos questões demográficas e mais impacto sobre 1, 2 ou 3 perguntas. Eu não faço tracking com mais de 3 perguntas, porque eu acho que então já não é tracking, já se torna pesquisa. Mas aproveita, Gilberto, enquanto a gente está ligando para a pessoa, ela já responde, ou é aquele atendimento automático que ele vai clicando, vai. Isso daí não dá certo, tá? É melhor você fazer com calma, você fazer de forma estruturada e siga os meus conselhos. Nós já fizemos coisas que nós aferimos que o resultado não foi legal e fizemos muitas coisas que nós aferimos que o resultado foi altamente positivo. Então, eu acho importante que você faça com toda certeza um tracking não mais que 3 perguntas, fora as demográficas, tá? Idade, sexo, né? Idade, sexo, 3 perguntas, alguma coisa assim. Bom, então nós temos esse monitoramento contínuo, acompanhando, obviamente, os indicadores. A gente tem a evolução. É a análise da mudança dos índices ao longo do tempo. Mas é assim, ó, tá? É todo dia uma avaliação metódica e você pode, por uma inserção na televisão errada ou por uma fala que ali foi um escorregão do seu
política, ou em mandato, ou do seu candidato, acabou por se tornar algo não muito legal. E isso daí mudou o índice rapidamente. E isso você percebe no tracking, tá? E você tem também os ajustes e adaptações. A coleta é a obtenção diária dos dados, o processamento é eletrônico e a comparação é o confronto dos dados anteriores, obviamente, com os dados de hoje, para você ver o que aconteceu. E você aí vai ter alertas de tendências. Bem, veja bem como funciona. É aquilo que eu falei. Você tem uma pesquisa, ou iniciamos o tracking, então você tem uma foto. Aquilo lá é o registro de um momento. Quando você faz o segundo, você tem um segmento. Olha, o nosso candidato veio de 18 para 19. Perfeito. Quando você tem a terceira, você tem uma tendência. O nosso candidato veio de 18 para 19 e agora ele está com 21. Então nós temos uma tendência de ascensão. Mas e se ele for de 18 para 19 e voltar para 18? Ah, ele está estabilizado. Beleza. Então, é isso que nós precisamos verificar. Não é porque ele subiu de 18 para 19 que ele está com tendência de alta. Porque no próximo momento o tracking pode apontar que ele volta para 18. Questão de coleta, questão de opinião, às vezes não foi nem algo que foi produzido na campanha, e sim alguma coisa que acabou por mostrar ao eleitor que não era tudo aquilo conforme havia dito no momento passado. Bem, aí você, fazendo este monitoramento, o que eu faço? Intenção de voto, rejeição, nível de familiaridade com os candidatos, e aí você tem a aprovação, ou desculpa, a avaliação. Então, por isso que eu te digo que são 3 perguntas, né? Intenção de votos, a rejeição e o conhecimento. Porque às vezes passa despercebido aí você fazer uma pergunta sobre o conhecimento do candidato. E você às vezes ganha uma quantidade de respostas como não sabe, e você não sabe o porquê que ele respondeu não sabe. Perceba, às vezes ele diz, eu não sei, porque ele não conhece. Então você tem que tomar cuidado para que em suas estratégias você tenha em mãos quantas pessoas não conhecem o seu candidato. Bem, e aí então nós vamos para a identificação das tendências, como eu falei. Você tem padrões de mudanças, identificação de alterações consistentes nos dados. Você tem os pontos de inflexão, momentos de mudança significativa nas tendências. Opa, aconteceu alguma coisa. A tendência mudou drasticamente. O que foi? Temos que avaliar, temos que sentar e verificar. Então, isso é muito importante. São os pontos de inflexões. Depois nós temos a correlação temporal, aí é bacana. São as relações entre eventos e mudança nos índices. Quiçá sejam positivos essa mudança, né? Pô, você fez 2 comícios legais, você fez 4 super reuniões, então a coisa começou a evoluir. E os indicadores de antecedentes, que é aquilo que eu disse antes, tá? Na parte de você verificar os sinais que precedem as mudanças maiores. Então, olha, o pessoal não está gostando que você está batendo no governo, porque ele está votando em você, mas ele aprova o governo. Olha como é importante. Então, são sinais que processam, nos indicam, acendem a luz amarela sobre possíveis mudanças. E isso é muito, muito, muito importante. Então, com estas informações, você consegue fazer ajustes. Tá? E estes ajustes, como a gente fala, são ajustes que você consegue integrar todas as informações para promover o ajuste correto. Não adianta você fazer um ajuste porque você achou que deu certo. Que bacana, vamos fazer isso, vamos mudar tal coisa. Mas por quê? Baseado em que, não, nós fizemos um tracking e deu certo. Não, mas a Quali falou isso. Não, eu estou falando do tracking, eu estou falando da Quali. A Quali deu isso. Quanto é que deu a nossa última quanti? Então, é a hora de nós fazermos a coisa mais importante desta palestra. Uma vez que agora você já está se tornando um especialista em Quali, Quanti e Tracking, está na hora de você fazer a integração das pesquisas.
Pensou que ia acabar por aqui, né? Não, tem muito mais coisa ainda. Aliás, deixe-me lembrar que tem um material aqui para você baixar, né? Você vai ter todos esses slides, você vai baixar o material que é feito exclusivamente para apoio a este painel, e também você tem o podcast. Os 2 downloads você vai baixar e esta palestra fica disponível para você durante 2 meses, para você assistir quantas vezes você quiser. Mas vamos lá então. A integração da Quali com a Quanti e o tracking, ele vem para sustentar essa estratégia, talvez, que você montou e que começou a dar bônus. Sempre eu torço para dar bônus, né? A você, claro. Então, você tem a validação cruzada. Você tem a confirmação de resultados por diferentes métodos. O Quali, a Quanti e afere pelo tracking. Você tem também a complementaridade. É o uso de abordagens que se reforçam mutuamente. Uma vez que você tem informações que são sustentadas pelas 2 pesquisas, elas se complementam. Então aí você tem a certeza que essa caneca é branca. Por que essa caneca é branca? Porque foi dito na Quali e as pesquisas Quanti apontam que a branca é a preferência. Então nós estamos muito no caminho certo. Porque há uma complementaridade desses dados agora estruturados. E, obviamente, você tem o enriquecimento, que é o aprofundamento da análise com múltiplas perspectivas, tá? Então, vamos só para recapitular e começar a fechar o entendimento macro deste nosso painel, é que nós temos as matrizes de análises para estratégias. Nós temos as tendências positivas, as tendências negativas, o impacto a curto prazo e o impacto a médio prazo. Como é que eu vou fazer isso? É exatamente desta forma. Você vai ter a complementaridade dos dados. Mas é só você vendo. É incrível. A hora que você estrutura os dados, que você diz, poxa vida, olha isso, que bacana. É verdade mesmo. Pô, tá comprovado, tá aqui na minha mão. Então, isso, sem sombra de dúvidas, é o que mais importa para você. Porque quando a gente chega nessas decisões, a ser formada a estratégia, baseada no que você tem na mão, de uma forma importantíssima e complementadas por informações de A, de B e de C, você vai falar, bom, não tem como eu errar. Não há como eu errar, de forma nenhuma. Então, isto é o mais importante, tá? E aí você tem uma segurança muito grande. O que nós estamos falando aqui é algo assim de um nível altamente de intermediário para avançado. Você não tem noção do que eu estou passando para você. Eu estou abrindo tudo para que você se torne, com toda certeza, o assessor político profissional que faltava para o seu político que está em mandato ou para o seu candidato. Nós temos ainda as inovações de pesquisas eleitorais sobre inteligência artificial. Que isso eu vou dizer para vocês sobre a questão de dados, estatísticas e gestão no painel referente a estes trabalhos, tá? Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui na Academia Mapa do Voto nesta primeira palestra, a palestra de número 1. Muito obrigado e eu tenho certeza que esse material que eu lhe ofereci, eu contribuí muito para os seus futuros negócios, para as suas futuras estratégias. E é óbvio, eu também quero que você feche contratos bem maiores do que você já fechou até agora. Porque embasado em todos esses conhecimentos, você será uma pessoa diferenciada no ambiente eleitoral. Um grande abraço, muito obrigado pela confiança, muito obrigado por estar aqui e eu te espero numa das próximas palestras. Quiçá todas. Mas eu lhe espero, quando você desejar, retorne conosco aqui na Academia. Um grande abraço e até mais. Academia Mapa do Voto. Rumo às eleições 2026-2028.